Sejam bem-vindos ao Comando Operacional do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Nessa série de vídeos do Comando Operacional, onde tivemos um bate-papo com o nosso ex-comandante, General Coronel Paulo José, uma figura ilustre da corporação, foi muito enriquecedor para este comandante e espero que para vocês que estejam nos assistindo, seja de grande importância aprender sobre a história da nossa corporação. Vamos voltar ao nosso bate-papo. Nós terminamos aqui em 1968, quase terminando, né, Coronel Paulo José? Vamos falar um pouquinho ainda de 67, 68, porque para a gente contextualizar a EF, né? A escola, voltar a funcionar a Escola de Formação de Oficiais. Em 67, como eu falei, que o Coronel Armado trouxe toda a tropa para Brasília e toda a administração, faltava tenente, porque todos os tenentes, pela lei, pelo decreto-lei número 9, tinham sido promovidos a capitão e daí para cima. Então a gente só tinha coronel, tenente-coronel, major, capitão e 5 segundos-tenentes, que eram os que tinham saído da Escola de Formação de Oficiais lá do Rio em 65. Né? Então não tinha tenente. E ele fez um expediente propondo que fossem aproveitados o pessoal da antiga GEB. Né? Os tenentes da GEB fossem aproveitados como primeiros tenentes no Corpo de Bombeiros nosso. Né? E aí, como sempre, eu e o Almeida fomos contra. Que a gente que era sempre o termômetro da situação. Ele falou, não pode não. Não vai, não, vamos fazer a EF funcionar, mas não pode fazer, pode, não pode. Eu falei, pode. O prefeito... o prefeito ele baixou um decreto dizendo que toda a legislação que nós trouxemos da União está válida aqui na prefeitura. Então nós temos a lei de ensino, e a lei de ensino prevê a existência da Escola de Formação de Oficiais. Não, tudo bem, ok, da parte legal eu estou convencido, mas e a parte de logística? Onde que vai botar? Não, a gente vai botar aqui no Forte Apache, ué. Só tem o Forte Apache mesmo, não tinha outro lugar, vamos botar aqui. Né? E a sala de aula, isso nós vamos arranjar. E os professores, isso nós vamos arranjar. E quem que vai arranjar? E aí eu falei com ele sozinho. A parte de logística, o senhor chama acho que ele ainda era tenente. Não, 67 já era capitão e major. Chama o capitão ou major Almeida e paga a missão para ele e deixa por conta dele que ele resolve. E assim foi. E o Almeida chamou o outro, o Leite, e eles arranjaram cama, beliche, e eu fui para a UNB. O diretor de ensino nessa época era o major Laci, né? E eu era eu era uma opção de coisa, mas entre as opções de coisa que eu era, uma delas era subdiretor de ensino, né? do major Laci. Além de ser ajudante do comandante, responsável pela banda, quase não tinha oficial, então cada oficial tinha 3, 4, 5, 6 funções. Aí fomos lá na UNB para arranjar professor. No começo eles ficaram assim, eles estranharam. Mas o bombeiro, o que tem a ver com o bombeiro com... Mas aí a gente foi conversando e tal, e nós achamos um professor lá que se interessou muito. Aliás, 2. Aí, no final, a gente tinha feito um bom entendimento e ficou acertado que se a gente conseguisse fazer a escola funcionar, eles viriam colaborar com a gente, não como um prolabore, né? A gente pagaria eles como um prolabore, não teria contrato, não teria nada, porque eles não podiam, né? Mas eles dariam aula para nós. Tudo bem. Aí fomos na Polícia Federal e arranjamos lá, ali pertinho do Forte Apache, do lado de quem ia do Forte Apache para a rua, tinha um predinho baixo que era um auditório, né? E aí a gente conseguiu que ele cedesse aquele auditório e nós transformamos não, do jeito que estava, né? Mas fizemos ele funcionar como sala de aula, né? E foi ali. E aí, bom, agora vamos fazer o edital. Esse edital foi feito no final de 67. Fizemos o edital, chamamos para 30 vagas, porque tinha... Aliás, não tinha quadro.
porque só tinham 13 segundos tenentes. Mas a gente estava prevendo que iria ter na frente, mesmo porque nessa estruturação de 66, 67, estava previsto que o efetivo do Corpo de Bombeiros seria, naquele decreto 9, naqueles convênios, estava previsto que seria reajustado de 2 em 2 anos, que depois não foi. Mas estava previsto na legislação. Eu não falei nisso porque não teve oportunidade, mas estava previsto. Então a gente estava esperando que no ano seguinte nós teríamos reajustado o nosso efetivo, que não aconteceu, mas estava previsto. Então a gente estava prevendo 30 segundos tenentes, né? Os segundos tenentes iam ser promovidos a primeiro tenente, e ainda ia ficar muita vaga, porque só naquele decreto 9 já eram 36 primeiros tenentes, né? Então ainda ia sobrar vaga. Então dava para a gente mais ou menos botar 30 cadetes, né? E assim foi. A gente fez o primeiro concurso, que foi no final de 67. Só passaram 9. Acho que a gente arrochou muito na prova, não sei. Só passaram 9. Dos 30 que estavam previstos, só passaram 9. Aí agora, não, então vamos fazer outro, pô. Vamos fazer outro chamamento. Aí já foi para janeiro. Nesse outro chamamento, a gente conseguiu botar os 30, né? Completar com mais 21. E aí ficaram os 30. Aí eu entrei de férias, porque toda vez, isso eu nunca abri mão. De janeiro, desde que eu cheguei em Brasília, eu nunca abri mão de em janeiro passar no Rio de Janeiro, né? E se possível, um pouquinho antes, em dezembro também, porque é meu aniversário no dia de Natal, então, dia de Natal e tal. Aí eu ficava no finalzinho do ano e pegava as férias de janeiro todas. Você faz aniversário dia 25? Faço, dia 25 de dezembro. Então, pô, eu aproveitava um pouquinho, né? Que não tinha comparação, né? O Rio de Janeiro com o Brasil naquela época, pô, não dava para comparar. Bom, então tudo bem. Aí fui para o Rio de Janeiro, estava lá. Eu te falei que a gente tinha uma representação lá, né? Sim. E nesta representação era um sargento, o Mário, que estava nessa época lá, o Elias devia estar de férias ou qualquer coisa, e foram 5 oficiais R2 do Exército procurar lá, porque eles queriam fazer o concurso para o bombeiro, só que o concurso já tinha sido feito. Aí o Mário falou para eles, não tem jeito, o concurso já foi feito. Agora tem uma coisa, o capitão Paulo José está aí, o único que pode resolver para vocês é ele. Se ele autorizar, faz, pô. Aí então deu o endereço para eles, né? Bateram lá em casa, pá, na campainha. Eu atendi. Aí, nós somos R2, nós somos tenente do Exército, não sei o quê, queria conversar com o senhor, o sargento Mário falou que o senhor, né? Bom, entra. Aí conversaram e falaram que queriam vir para o Corpo Bombeiro. Era o Madeira, você chegou a conhecer? Não, o Madeira morreu cedo. Carlos Alberto você conheceu, porque foi comandante geral. Sim, Madeira, Carlos Alberto, Godinho, Passos e Amorim, né? Sim, e tem eu 2 conheci filhos, todos. o Amorim. Aí a minha avó falou, não, meu filho, pelo amor de Deus, não faça isso, você vai prejudicar os rapazes, se você tem condição de resolver, resolva para ele. Pô, pedido de vó, cara, é difícil para você negar, né? Aí eu voltei para Brasília, fui lá no Coronel Marcos, é o seguinte, nós estamos prevendo 30 alunos, são 36 vagas de primeiro tenente. Então, até primeiro tenente tem vaga. O problema vai ser a gente reestruturar as vagas de segundo tenente. Então, daria para a gente fazer 35. Porque esses aí depois vão a capitão, o pessoal muito antigo vai sair mesmo. A minha turma, nós estávamos com 10 anos só de... Então, a minha turma é que ia chegar lá na frente, que só tinham, que na época tinham 8, não, tinham 6. 67, aquele pessoal, 2 já tinham voltado para o Rio de Janeiro, tinham 6. Dos 2 que tinham ficado, mais 2. Aí ele falou, mas como é que... Não, falou, não, mas eles vão entrar como cadete, eles não vão entrar como oficial, não. Eles vão entrar na escola, normal. Vão entrar do 30 para lá, o 31, 32 e tal. A única coisa que a gente pode liberar, se eu concordar, é a prova escrita, porque eles já são oficiais, né? Para que vai submeter? É lógico que eles têm condições, se o pessoal que tem curso científico conseguiu, eles, logicamente, então ficou acertado isso. Aí eles entraram, né? Entrou o Madeira, 31, o Passo 32,
o Amorim em 33, o Godinho em 34 e o Carlos Alberto em 35. O Carlos Alberto era o último. Era R2. E era R2, né? Tudo bem. Entraram na escola. A escola começou a funcionar no dia 14 de março de... E a escola começou a funcionar primeiro com os 9, depois, à medida que eles que foram acertando papelada, aquele negócio todo, foram entrando. Então, vamos simplificar. Em abril estava todo mundo funcionando. Aonde? No Forte Apache. Né? Começou então a Começou academia lá no Forte Apache. Em que lugar? No lugar onde era o alojamento da banda de música que foi transferido para aqui, para Taguatinga. A banda veio para Taguatinga. O hospital ainda estava lá na Asa Norte. Né? Aí começou lá. E conseguimos professor da UNB, né? Conseguimos professor da Secretaria de Educação. Então nós montamos um quadro pesado. O quadro de professores era muito bom, mas era muito bom mesmo, muito bom. Mestrado, doutorado, tinha de altíssima qualidade, né? De altíssima qualidade. Aí começou a funcionar. Aí se você quiser saber da EFO, você conversa com eles, que eles vão te contar como é que era o dia a dia deles, né? Educação física era no Cascalho, né? Lá. O uniforme era meia branca, calção branco e camisa. Todo dia eles tinham que sair da educação física e lavar o uniforme, porque era tudo marrom de cabo a rabo. A camiseta era branca também? Também. Calção branco, camiseta branca? E no dia seguinte, aí deles chegasse lá com um risco, que era eu o professor de educação física. Pergunta a eles, como é que era? Como é que era o Coronel Paulo Zé? Pergunta ele achava muito da educação física no uniforme? Quase nada. E o tênis branco? Tênis branco. Era tudo branco. Dali que surgiu o Cascalho. Aí tá. O alojamento deles era triliche, porque não dava para botar 35 naquele alojamento. Então era uma cama tripla. O último ficava com a cabeça quase lá no teto. O de cima ficava com a cabeça quase lá no teto. Né? Então assim que começou a escola. Mas foi a melhor coisa que eu acho. E era sistema de eu internato fiz. também? Internato. Não, e ali era internato mesmo, porque eles não tinham família, a maior parte veio tudo do Rio de Janeiro também, quase todos eles vieram do Rio de Janeiro, veio o Botelho do Maranhão, o Cícero de Pernambuco, e o resto eu acho que era quase todo mundo do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, um ou outro também, o Torres, mas já estava... Então, ali era internato mesmo, porque no final... No fim de semana, eles saíam para ir para onde? Para W3, para o Núcleo Bandeirante, para algum lugar desses assim, não tinha para onde eles ir, né? Era assim. E tudo de cabelinho cortado, quando ia lá na rodoviária, a PE batia em cima deles achando que eles eram soldados do exército. De vez em quando, eles tinham que explicar lá que não, nós somos cadete. Quem é que sabia que Brasília tinha cadete? Ninguém sabia, não tinha essa cultura aqui, não tinha nada. O bombeiro era totalmente incipiente, pô, né? Ainda, não tinha. Bom, aí nós conseguimos convencer o Coronel Hermar, teve a inauguração aqui do quartel de Taguatinga, né? Para trazer o hospital para cá. Porque o hospital lá ele não era bom nem lá... Estava na Candangolândia ainda? Não, estava lá na Asa Norte. Estava na já tinha sido transferido para a Asa Norte. Né? Aí o hospital veio para cá. E a gente aqui pôde contratar médicos. Aí nós contratamos um pediatra, um ginecologista, 2 cardiologistas, um como é? Ortopedista, né? Montamos um equipamento de odontologia que acabou que não deu certo. Então, veio para cá, né? E a escola foi para lá. Foi lá para a Asa Norte. Foi para a Asa Norte. Começou lá, então ficou uns 6 meses. Aí lá na Asa Norte, quando a gente chegou lá... Em 68 ela foi para a Asa Norte. Eles informam lá... Não, aí o comandante... Não, porque quando teve esse negócio da criação, ele virou para mim e falou assim, você que fez pressão para criar a escola, agora você vai ser o comandante da escola. E você vai ficar responsável pela escola. E eu fiquei... Então foi o senhor que foi o
o criador da escola, Foi. da academia. Foi, com certeza, com O certeza. senhor, o responsável, primeiro Não, comandante da turma, o com senhor que certeza. montou o negócio de cadete, tudo. Toda a legislação, tudo que você possa pensar de regimento, EFO foi eu que as fiz. normas. Tudo que você possa pensar de EFO, eu ainda vou te falar mais coisa de EFO, né? Cheguei lá, botei eles em forma lá, né? Os 35, falei, ó, nós vamos começar uma nova etapa na vida, na sua vida e na minha vida também. Então aqui tem 2 portas. Vocês vão escolher a porta que vocês querem entrar. Tem a porta do céu e tem a porta do inferno. Quem optar pela porta do inferno já sabe que vai sofrer. Essa porta do inferno, ela é larga, né? Ela é larga. Não vai sofrer agora não, vai sofrer mais na frente. Agora a porta do céu é apertada, mas os benefícios, e assim foi. E teve gente que escolheu uma porta e outra. Agora, veja só. Aí, boa tarde. O que é que eu fiz? Escolhi a minha equipe. O coronel, eu falei, não, tudo bem, coronel, não tem problema não, mas eu quero escolher os que vão trabalhar comigo lá. Porque não era qualquer um que servia para trabalhar comigo. Sim, né? principalmente na academia, né? Exatamente. Aí, Tenente Arley. Você já ouviu falar no Tenente Arley? Não, né? Tenente Arley era um cara padrão. Padrão. Ele era segundo tenente administrativo, né? Tinha vindo de praça. Mas um cara padrão. Subcomandante. Manieri, esse que morreu, que era da minha turma, né? Então era eu, o Manieri, o Arley era o secretário e o resto era quase tudo soldado. O monitor de educação física, que era o Rui, que tinha feito curso na Escola de Educação Física do Exército, o Pedrinho, que era cabo, aquele Pedrinho que servia no coisa lá, né? Os cozinheiros, que era o 111, e o Sansão, né? Que era gente, foi tudo da minha confiança, tudo cara que eu garantia que não tinha erro. Então era uma turma pequena, mas era uma turma fechada, e 2 motoristas. Um barbeiro, que era o Reizinho, né? Era o Reizinho, que tinha entrado na primeira turma de 67, o Roberto Aguiar, o Luciel, que morreu há pouco tempo, era esse time, né? Aí veio a mudança de comando, veio o Coronel Adacto, né? Coronel? Adacto, no lugar do Armar. Foi a última vez que o Armar, daí o Armar saiu e não voltou mais. Entrou o Adacto. Em 68. O Adacto, tem que falar essa peculiaridade. O meu pai e o pai do Adacto eram donos lá no Rio de Janeiro de um colégio. Chamava Colégio Maurílio Cunha, que era ali numa estação do subúrbio do Rio. E o Adacto e eu estudamos nesse colégio. Só que o Adacto era muito mais velho que eu. Então, digamos assim, quando eu estava no primeiro ano primário, ele já devia estar terminando o ginásio. Ele foi para a academia e tal. Um dia, nós ainda estávamos lá no Forte Apache. Quando o Adacto assumiu, nós ainda estávamos lá no Forte Apache. Não tinha ido para a Asa Norte, não. O telefonista me chamou. Capitão, ó, telefone para o senhor. Era o meu pai, ligando lá do Rio. Aí o meu pai falou, Paulo, eu estou aqui com a fulana, que era a irmã dele do Adacto, que eu não me lembro o nome dela, e ela está dizendo que o comandante do Comoveiro vai ser o Adatinho. Porque para ele era Adatinho. Inclusive, ele tratava da família dele todo, inclusive do Adacto, porque o Adacto tinha um coágulo no cérebro, né? Você está sabendo? Eu falei, não, fala aqui com ela. Aí ela falou, Paulo, o comandante vai ser o Adatinho. É. Ele era major do Exército e estava lá no Palácio do Planalto. Era colado com Costa e Silva. O presidente da República era o Costa e Silva. Aí ela falou assim, posso passar esse telefone para ele, se ele quiser lhe ligar? Eu não conhecia ele, né? Porque, pô, ele era lá do ginasial, era do primário, pô, eu não conhecia ele. Depois cada um tomou seu rumo, o colégio, inclusive, acabou e tudo bem. Aí ele me ligou. Aqui é o Major Adacto, não sei o quê. Vem aqui no palácio, eu quero falar com você. A fulana, a irmã dele, falou que ela estava lá, chamava o meu pai de Manduca. Ele estava lá com o seu pai, com Manduca, não sei o quê. Então ele era todo folgado pra cá, nunca vi um cara tão folgado como aqui. Estava lá com o Manduca, não sei o quê e tal, tudo bem. Aí eu fui lá, cheguei lá e ele falou, eu vou assumir o comando e eu quero que você fique comigo direto.
vamos fazer. Aí falou uma opção de coisa, eu fiquei só ouvindo. Aí quando ele acabou de falar, eu falei, mas eu não quero ir para ficar com... Não sei se eu chamei de senhor de você, mas eu acho que devo ter chamado de senhor, porque eu era capitão, ele era major e ele era muito mais velho que eu. Devo ter chamado ele de senhor. Não, eu não quero ficar com o senhor, não. Eu quero ficar na escola, eu quero ser o comandante da escola. Porque eu achava que aquela ali era a base. Se a gente conseguisse formar gente de qualidade, né, e eu achava que eu tinha condição de fazer aquilo, o edifício ia ficar bom. E se ficasse a base é a educação, uma escola bagunçada, não ia acontecer nada. Aí ele falou, mas você não quer ficar comigo? Nós vamos fazer. Não, eu quero. Então tá bem, então fica. Ele assumiu o comando. Assumiu o comando e eu fiquei na escola, né? E como que ele assumiu o comando? Ué, formou lá e ele assumiu o comando lá no Forte Apache. Não, mas ele não era do Exército? Ah, mas ele foi comissionado coronel bombeiro. Ele passou a ser coronel do Corpo Bombeiro. Ah, não, sim. Ele foi comissionado coronel do Corpo Bombeiro. A pergunta é... Não, tá certo. Eu devia ter falado isso. Não, mas... tanta coisa que... Não, porque o senhor, quando falou do Exército, ele foi nomeado... Foi uma função de confiança do presidente? Foi nomeado pelo presidente da República, pelo Costa Silva, comandante do Corpo Bombeiro, e comissionado e apresentado à prefeitura. Porque nós estávamos na prefeitura. Né? E o prefeito era o Vadijô. Não era mais o Plínio Cantanhede. E esse Vadijô, quem tinha indicado ele para o Costa Silva tinha sido o Adacto. Tudo isso eu fiquei sabendo depois. Né? Porque ele me contava a história, eu tinha muita intimidade com ele. Aí, o que eu fiz lá na escola? O regulamento da escola. Né? Preparei o regulamento, não tinha nada, pô, a escola estava... Né? Eu preparei o regulamento. Ele estava ali naquele prédio que eu falei para você, na 516. Né? Ali na 516 Sul. Aí fui lá no gabinete falar com ele. Aí cheguei lá, falei, comandante, seguinte, eu estou trazendo aqui o regulamento da escola, que é para o senhor aprovar e publicar no boletim aí para regularizar a situação lá da escola. Aí ele olhou para mim e falou, mas por que tu quer o regulamento? Eu falei, por que eu quero o regulamento? Porque a escola precisa ter regulamento, ué. Aí ele falou, negativo, se você fizer isso, se tiver regulamento, nós vamos seguir o que temos que seguir o regulamento. Então você... Eu não te falei que aquela escola é sua, você faz o que você quiser nela. E assim foi, pô. Nunca teve regulamento e eu fazia o que eu queria. Agora, tinha uma coisa, só eu, ninguém tocava um dedo naqueles cadetes. E teve muitas situações em que quiseram. E eu escolhi os instrutores, além dos professores. Almeida, que Almeida era meu parceiro, a gente brigava pra caramba, mas... Porque ele era bombeiro, né? Ele era... Vestia camisa. Vestia camisa mesmo. E tudo que botava para ele fazia. Né? Então aquilo ali, a gente era fechado. Né? Fechado. E eu estava morando com ele. Não, ele já tinha sido entregue em 68, aí já tinha sido entregue os apartamentos e ele já estava morando lá. Eu não estava morando mais com ele, não. A gente estava morando lá, já estava morando lá na 408 Sul. Né? E eu estava morando na 409. Tinha alugado um apartamento na 409. Aí, instrutor até naquele livrinho dele, né? Ele fala que foi que... E ele arrochou aqueles cadetes, mas arrochava, né? A instrução era para matar. Só pode mostrar o livrinho, por favor, aqui? Da última vez, o pessoal estava... Aqui, ó. Deixa eu ver onde que ele fala que foi da escola. Esse é do Coronel Almeida? É, do Coronel Almeida. Como que é o nome do livrinho? Opção: tristezas, vitórias e ingratidão. Ele fala sobre o quê, comandante? Ele conta um pouquinho da história, porque quando ele fez esse livrinho, ele já tinha tido AVC. Então ele lembrava, eu te falei inclusive que tem... Eu ajudei ele um pouquinho, eu ainda fui na casa dele, porque ele fala da Nova Cap, quando a gente esteve lá na Nova Cap, escolhendo terreno, aquelas coisas todas. E da escola, ele fala isso, ó. Daquele negócio da escola, que ele fala, o coronel, pelo telefone, o capitão Paulo José, usando o prestígio do nome da sua família, conseguiu desconstituir, lembra que eu te falei? Disso tudo. Ele falava, a gente falava direto. Deixa eu ver onde é que ele fala da escola, que ele foi instrutor na escola. E aí? Que ele já está falando... Ah, está aqui. Os candidatos chegaram, aqui, o coronel Armar,
que pensava muito à sua frente, ele não sabia que eu tinha falado com o Coronel Hermar para chamar ele. Ele pensou que a iniciativa toda era do Coronel Hermar. Porque eu te falei que como a gente brigava muito, eu tinha muito cuidado de não parecer que eu estava passando por cima dele, né? Eu era capitão, ele era major, então eu tinha muito cuidado. Então eu falava com o coronel e mandava o coronel, pedia o coronel falar que era ele que estava querendo, não era eu não, mas era assim, né? Aí ele falou, o Coronel Hermar, que pensava muito à sua frente, certo dia, ainda como comandante-geral, porque isso foi em 68, ele deixou o comando em junho de 68, chamou-me ao seu gabinete e disse-me que abriria a escola de cadetes. Fiquei abismado e disse-lhe que não tínhamos material, nem local, nem nada que ajudasse na formação dos oficiais. Em resposta, este me disse que, com engenho e arte, nós conseguiríamos realizar a tarefa. Porque eu tinha falado isso para ele. Não, fala para ele que ele é um cara... Então, enche a bola dele que ele vai resolver, né? Conseguiríamos realizar a tarefa que eu já estava escalado para coordená-la no sentido de providenciar alojamento e material necessário para a instrução profissional e didática. Devia escolher um oficial para me ajudar. Escolhi o Major Leite. Fui para casa com a cabeça a 1000 por hora, pensando em como fazer um milagre de alojar e dar instrução a 30 homens, porque ainda não tinha os 35, né? A 30 homens sem a infraestrutura necessária. Sou conhecido por não correr de desafio, era mesmo. E na companhia do Major Leite, fizemos uma lista de prioridades que incluía cama, material para instrução, sala de aula, professor, tudo, né? O coronel publicou o edital no Diário Oficial da União, oferecendo 30 vagas, tarará. Parti a caça do material. Dirigi-me, tarará, vai falando lá. Os candidatos chegaram todos do Rio de Janeiro, não todos, né? Tinha 2 ou 3 que eram de outro lugar, mas o grosso era do Rio de Janeiro. E foram examinados física e intelectualmente. Os 30 aprovados foram encaminhados ao alojamento no Forte Apache. Eu acabei de falar aqui. Pelo Major Leite, que com engenho e arte conseguiu alocar 30 beliches. Ele botou beliche, mas eram triliches. Porque não tinha como botar 35 naquele alojamento. Do Forte Apache, que já estava repleto. Entretanto, os beliches vieram sem colchão. Tudo isso foi naquela época, aquelas maluquices que a gente fez. Dirigente, o Major Leite saiu em busca dos colchões. Enfim, eles conseguiram arranjar os colchões. Resolvido o problema dos colchões, aqui que eu quero falar. Comecei a ensinar os rapazes a profissão de bombeiro. Ele foi o instrutor da primeira turma. Foi ele que ensinou a ser bombeiro. E a ser bombeiro, desculpe a expressão, macho. Porque era aquele bombeiro, desculpe, não é misoginia, não, mas aqui era para quebrar. Aquela escola ali. Bom, por serem jovens e inteligentes, não foram difíceis nem sofridos as instruções. E foram muito sofridos, pergunta a eles, que eram feitas em um ambiente de alegria no pátio do primeiro quartel de alvenaria existente, situado à época no setor policial sul. Porque as instruções, eles saíam do Forte Apache e iam ali para o primeiro GI, né? Aquele que foi inaugurado, e começou ali. Depois é que a gente foi lá para a escola. 2 anos se passaram, o curso de formação formou sua primeira turma. Então ele foi o pioneiro. E o professor de educação física era eu, e de instrução militar também, né? E tinha mais um que eu... Quem era a outra? Não, no primeiro ano foi só ele. Depois teve o Gomes, que dava a parte de hidrantes, que naquela época tinha muito problema de hidrante, e o Valdemir, que deu a parte de prevenção. Então a escola funcionou desse jeito. Agora, não tinha negócio de dar parte, tinha um quadro lá com um retratinho deles assim, aí qualquer coisa que eles faziam, eu pegava o retratinho dele e botava ali no lugar, detido, pronto, acabou, estava detido. E ficava o tempo que eu quisesse. Não tinha mimimi, não? Não tinha choradeira, não tinha nada. Vai ficar aí uns 10 dias até esqueci. Que 10 dias? Tinha o Botelho, uma vez falou que já não sabia nem mais o caminho de casa para Sobradinho. Às vezes eu esquecia mesmo, pô. O Rajão, o Rajão teve um lance. Um domingo, o Rajão tinha ficado detido lá. E minha mãe e meu pai tinham vindo do Rio. A gente estava morando lá no 315. Aí eu fui levá-los para conhecer Brasília e tal, né? Passei lá na escola, ia mostrar a escola onde eu trabalhava, né? Mostrava. E o Rajão e mais alguns estavam detidos lá, que sempre tinha detido. No fim de semana nunca tinha, no fim de semana limpo de tudo, né? Sempre tinha detido. Aí, isso era tranquilo. Aí
Cheguei lá, era o Serafim, o cadete de dia, porque tinha o cadete de dia, porque não tinha oficial, não tinha o serviço, o cadete era a autoridade maior. Aí cheguei lá, veio o Serafim, se apresentou, rapaz, eu tinha tanta sintonia com aqueles rapazes, eu lia nos olhos dele que tinha coisa errada, que tinha coisa certa. Aí, Serafim, aí ele se apresentou, cadê os detidos? Aí vem a enrolação. Não, por quê? Não precisa me falar nada, não. Peguei meu pai e minha mãe, água mineral, que é ali mais ou menos perto. Sim. E a gente ia a pé, né? Ia correndo para água mineral. Cheguei lá na água mineral, de longe eu já vi o Rajão e o Edson César, o outro lá. Aí eles não me viram, né? Aí eu comecei a caminhar para lá e eles me viram. Aí o Rajão, mergulhou na piscina. Mergulhou. Aí eu cheguei, aí comecei a fiquei conversando com o Edson. Ora, chegou uma hora que não tinha mais jeito, né? Voltou. Aí, poxa, capitão, não precisa não, pode deixar que eu já vou voltar para lá, já vou ficar lá. Aí, quando eu fui saindo, eu ainda escutei o Edson, isso que foi o mais interessante, virou para ele e falou assim, pô, mané, eles falavam carioquês, né? Pô, mané, se tu tivesse ficado mais uns 5 minutinhos, ele tinha ido embora. Pô, que loucura. Aí ficou lá o tempo. Mas só eu que punia ele. Ninguém punia, nem o Mané não punia ele. E outra coisa, a gente tinha um time de futebol, não podia perder. Se perdesse, ficava todo mundo detido. E assim foi, mas deu certo. E a formatura deles, duvido que no Brasil tenha tido uma formatura melhor do que aquela. Foi lá porque o coronel, aí depois o Adac saiu e entrou o Holanda, aí já vem mais para frente, vamos falar isso depois, né? Como é que foi a formatura deles. A escola funcionou o primeiro ano, né? Aí veio... Começou na Asa Sul, depois para a Asa Norte? Começou na Asa Sul, foi para a Asa Norte, começou no Forte Apache, foi para a Asa Norte, né? As condições eram muito precárias, mas funcionou. Os professores, a gente fez sala de aula, a gente aumentou o alojamento, o Leite foi lá, que o Leite era o mestre da obra, fazia as obras do bombeiro, arrumou lá a sala de aula, e tinha um detalhe lá, só tinha um chuveiro quente, né? Que era o meu. O deles era frio. Só tomava um banho frio. E era gelado, cara. E é bom para a pele, água, né? Aí, de vez em quando, eles tentavam me enganar lá para tomar um banho. Não, eles me enganaram uma opção de vezes, né? Falou assim, vamos tomar banho no banheiro quente do comandante. E a gente ia fazer instrução, eu levava eles para os clubes, levava eles para milhões levando para Paraná, Santa Catarina, levava eles, tinha as missas, e eles é que iam levar as missas lá e tal. Eles foram bem tratados dentro das condições possíveis, né? Mas sofreram muito, né? Era até bom se você quisesse fazer uma entrevista com um deles, ou com o Serafim, ou com o Edmilson, né? Porque tem de vocês que foram da EFA, para vocês conhecerem aquela EFA, que foi a origem de vocês, né? Que foi lá porque a Escola de Formação de Oficiais só veio para a academia em 79 ou 80, por aí. 80, né? Pois é, então até lá, foi lá. Mas depois que eu saí, eu acho que melhorou, né? A escola ficou mais humanizada, eu acho. Mas naquela época precisava ser assim. Então vamos lá. Então nós estamos em 68, né? Inauguração dos quartéis. Sim. Aí vem 69. Em 69 aconteceu um fato que é um fato... Aí já era o Adacto, né? O comandante. E o Adacto, em 68, ele